obrigado pela honra que nos dá também estar nos acompanhando em sua casa. Desejamos que esse culto abençoe tanto os que estão aqui, quanto a você que nos acompanha. Vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui. Pastor Adoir esteve ausente, já está conosco, né, pastor? Que bom também ter o senhor de volta aqui, não é? Com a gente. Vamos orar ao Senhor. Eu pedi ao Tiago, aquele vozeirão lá atrás, lá, que nos eleve a Deus assim, bem alto, viu? Em oração. Vamos lá, nos eleve a Deus, por favor. Pai amado, glorioso Deus, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos, pelas lutas. Obrigado, Senhor Deus, pela família. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão aqui da tua igreja. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor Deus ter sido conosco até aqui. Pelas vitórias, Pai amado, que teu povo, Pai, vem conquistando até aqui, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo Senhor Deus ter nos capacitado. Obrigado pela tua palavra, Pai, que é pregada aqui neste lugar, Senhor. Fale conosco nesta manhã, Senhor Deus. Dê, Senhor Deus, meios, Pai, para que venhamos vencer mais uma semana que se inicia, Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós pedimos, te agradecemos. Amém. Amém. Aí, de pé, vamos cantar o hino de número 360 do cantor cristão. 360. Companheiro é o título do hino. Vamos cantá-lo nesse instante.
como nos ama, ou quanto nos ama Jesus. Vamos lá. Enquanto cantamos, o seu irmão trouxe o seu dízimo, sua oferta para missões, pode dedicar ao Senhor, ok? Vamos lá. Conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. Muito bem. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 até o 22. Apocalipse, capítulo 3, versículos de 14 a 22. Vamos colocar em pé para a leitura da palavra de Deus. Apocalipse capítulo 3, versículos de 14 até o 22. Vamos ler responsivamente? Vamos lá. Repetindo mais uma vez, só para Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14. Vamos lá. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabem que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te.
Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que tire de nossos corações tudo quanto não te agrada. Pedimos que a Tua palavra nos abençoe nesta manhã, e já começou a abençoar através da leitura. Continue a nos abençoar, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Quero sentar-se, meus irmãos. Nós gostaríamos de conversar um pouco com os irmãos sobre alguns bons conselhos que o Senhor Jesus deu à igreja de Laodiceia. Eu já começaria dizendo mais ou menos assim: esta era uma igreja que tinha alguns autoconceitos errados de si mesma. Ok? Tinha alguns autoconceitos errados de si mesma. Você já conversou com pessoas mostrando para ela os seus erros ou as suas atitudes erradas, e ela olha para você e diz assim: não há nada de errado no que eu estou fazendo. Isso pode ser, uma resposta como esta, pode ser um autoconceito errado. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque é muito fácil a gente não conseguir enxergar os nossos próprios descaminhos perante o Senhor, não é? Eu não estou fazendo nada de errado, eu não cometo nada de errado, e às vezes está assim, francamente, assim, indo para um despenhadeiro, livremente indo para um despenhadeiro, sem saber, e às vezes alguém tenta abrir os olhos, e a pessoa, por causa do autoconceito errado, não consegue enxergar. É interessante pensar sobre isso, irmãos. Eu sempre comento com vocês, e não me canso de comentar, que todos nós, inclusive nós precisamos aprender a ter uma autocrítica mais severa sobre os nossos comportamentos. Sempre quando eu vou sair, eu vou para uma reunião, eu costumo ir orando: Senhor, dirige os meus pensamentos, dirige as minhas palavras, que eu não seja uma pessoa enjoativa, que eu não seja uma pessoa deselegante nessa reunião, que eu não seja aquela pessoa chata da reunião. Na semana mesmo eu fui a uma reunião, né? E eu fui orando nesse sentido. E mesmo assim, quando você sai da reunião, o que eu falei? A tua autocrítica. Aí você fica medindo os seus passos, as tuas palavras. Senhor, aquilo que eu falei, será que foi legal? Não é? Aí você acaba orando, falando: Senhor, me ajude a ter sabedoria, não é? Para saber o que dizer, como conversar com as pessoas, não é? A gente precisa ter isso, não é? E como cristão, nós precisamos ter isto. Como crentes em Cristo, nós precisamos ter isto. E a gente vê uma igreja aqui que dizia que era rica, e Jesus fala: você é pobre. Não é? Nós vemos aqui uma igreja que dizia: a gente consegue enxergar tudo, e Jesus fala: você é cega. Então, nem sempre o que a gente pensa da gente é o que Jesus pensa da gente. Estou falando em tese, não é? Então, o que nós precisamos é nos alinharmos o nosso conceito de vida dentro da palavra
e um conceito de vida dentro daquilo que Cristo quer para as nossas vidas. Não é? Então a gente vai repetindo essas coisas. E a gente vai vendo os descaminhos e os caminhos errados. Aí domingo que vem a gente repete novamente. E a gente repete o ano inteiro. Mas louvado seja Deus por aqueles que vão ouvindo e vão caminhando conosco. Na verdade, são conselhos da palavra. E por se tratar de ser um conselho vindo de Cristo, é preciso realmente analisar com mais cuidado este conselho. Então nós vamos ver aqui alguns conselhos que Jesus dá para esta igreja, não é? Por exemplo, o primeiro conselho que ele dá para ela é: compre ouro provado no fogo. O ouro provado no fogo é um ouro puro. Dentro desse conceito, eu leria aqui, poderia ler para vocês vários versículos. Apocalipse 14, 16, João 13, 34, 1 João 3, 16, 1 João 3, 16, não é João. Tá? A ideia que esses textos aqui nos traz é que nós devemos guardar os mandamentos e a fé em Jesus. Guardar os mandamentos e uma fé pura em Cristo Jesus. A nossa fé não pode ser uma fé misturada, uma fé mística, uma fé tendenciosa, não é? Então, o ouro provado no fogo é guardar os mandamentos e uma fé pura, uma fé verdadeira em Cristo Jesus. E a ideia dos textos é aqui: Jesus deu a sua vida por nós. E nós devemos sacrificar-nos pelo nosso próximo. Sacrificar-nos pelo nosso próximo. Eu posso aqui fazer uma reflexão rápida da trajetória da nossa igreja, e os mais velhos sabem disso. Desde que nós viemos para cá, nós sempre encaminhamos a igreja para ajudar o próximo, em vários sentidos, principalmente no sentido do lar de crianças, no lar dos avós, no sentido de missões, no sentido de... Eu me lembro uma campanha que nós fizemos aqui, a igreja era pequenininha, bem menor, né? Pequena ela era bem menor, e havia um missionário que ele ficou, se não me engano, paraplégico, tetraplégico. Ele precisava fazer uma cirurgia nos Estados Unidos. E um pastor amigo nosso fez uma campanha para arrecadar fundos para ele fazer essa cirurgia lá. E nós aqui, a igreja pequenininha, pobrezinha, levantamos uma oferta significante e enviamos essa oferta para esse missionário, enviamos via esse pastor e enviamos. E depois eu não soube, não me recordo mais se foi feita a cirurgia, se não fez, mas nós enviamos. E a gente bate aqui, vimos agora há pouco, estamos começando uma campanha de missões nacionais, e a gente bate nessa tecla, a gente incentiva os irmãos, e a gente sabe que a solução do mundo é o Evangelho. A lição de hoje falou sobre isso. Eu acho que o autor foi muito feliz no último tópico lá da conclusão. Ele disse que é o Evangelho que transforma a sociedade, não é? É principalmente o Evangelho. Tá certo, tá lá, amar o próximo, fazer, ajudar, não é? Ajudar em vários sentidos, mas é o Evangelho que transforma a sociedade. Eu até citei na classe, no começo do século XX, lá em Gales, na Europa, houve um avivamento muito grande, o povo estava muito incrédulo, muito afastado de Deus. Esse avivamento pegou fogo lá na Inglaterra e salvou a Inglaterra de um banho sangrento, de um banho de sangue, de uma revolução social. Se não foi esse avivamento, foi um outro, mas esse avivamento também salvou toda a sociedade. Então, é o Evangelho que transforma a sociedade. Nós sabemos que os Estados Unidos é o que prosperou, porque eles vieram
da Europa para a América do Norte, e o objetivo prioritário deles era ter liberdade para viver o Evangelho, para pregar o Evangelho, para se reunirem, para cultuarem a Deus. E a partir do momento que começa a se desviar dessa prioridade, a sociedade começa a ser derrubada, a se descontrolar. Então, é o Evangelho. Então, a ideia aqui é guardar os mandamentos, guardar a fé em Cristo Jesus, uma fé pura, e estar voltado para o próximo. Então, a igreja tem que cuidar disso. A igreja não pode ser um clube social, um local de encontro de amigos. A igreja é uma entidade que adora a Deus, que divulga o Evangelho e que cuida do próximo e que cuida da sociedade. O segundo conselho, não é, que Jesus dá para esta igreja é sobre os vestidos brancos. Não é? Aliás, eu vou voltar um pouquinho atrás, a questão do ouro. Que se diz daquele que possui tal ouro? Você pode também ver em 1 João 3,14 e 4,20. Quem não ama a seu irmão, quem não ama o seu próximo, permanece na morte, não é? Não conhece a Deus. Então, novamente, uma vida voltada para o próximo. Como conseguir o ouro que enriquece? Romanos 13, 10. Cumprindo a lei, novamente a ideia da lei. Cumprindo a lei, não é? É a máxima do amor. Qual o resultado de possuir esse sublime metal espiritual? Tem vários textos aqui. A proteção de Deus. Jesus o leva, Jesus o guarda e o protege, não é? E ele fala aqui daquele momento final, os textos aqui mostram, em que nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, quando nós compramos este ouro, não é? Então, irmãos, agora Jesus aconselha também a igreja que se vista de vestidos brancos. O que se compra com vestidos brancos é a justiça. Qual a condição geral de nossos vestidos espirituais? Deve levar-nos à ideia de avaliarmos quais são os nossos vestidos espirituais. A nossa vida é uma vida de justiça, de brancura, de pureza. Porque a ideia aqui é a pureza da igreja. A igreja, ela vive no meio da sociedade, mas ela é peregrina. Ela não pode se contaminar com os pecados da sociedade. Ela não pode se misturar com a sujeira da sociedade. Ela não pode se misturar com as injustiças da sociedade. Nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos aqui na terra, mas nós, como falamos no domingo passado, inclusive esse texto também foi indicado hoje, Mateus 5, de 13 a 16. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. Nós temos que brilhar, não é? Nós temos que influenciar como influencia o sal. Comprar vestidos brancos deve ser o ideal do crente. O que significa vestidos sujos? Deus quer tirar o nosso vestido sujo do pecado em Cristo Jesus. Em Jesus nós encontramos a purificação. Em uma vida de comunhão com o Senhor, nós encontramos a purificação. Não é? Zacarias 3, versículo 4. O que devemos fazer com tais vestidos? Apocalipse 7, 13, 14, 22, 14. Branqueá-los. Os nossos vestidos têm que estar constantemente branqueados no sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O pecado é sutil. O pecado, ele é executado em nossas vidas através de narrativas mentirosas.
E Satanás não desiste de tentar levar-nos a nos afastarmos do Senhor. A narrativa dele é: que mal faz? Você é tão trabalhador, que mal faz? Você tem liberdade, por que ficar num regime escravo como esse? Na verdade, quem traz a escravidão para a humanidade é o pecado. Quem traz a escravidão, tenta trazer a escravidão para o servo do Senhor, é o pecado. E ele vai levantando narrativas. E essas narrativas vão sendo repetidas, vão sendo marteladas, não é? Vão sendo marteladas na nossa cabeça. E depois a gente acaba se convencendo de que é verdade. Aí vem o que eu falei no começo, o falso conceito. Não é? O falso conceito. E às vezes nós estamos assim, contaminados com uma série de falsos conceitos sobre nós mesmos, sobre a vida cristã, não é? E a gente vai vivendo a vida cristã debaixo de falsos conceitos. E eu creio que, agora adiantando até a questão do colírio, nós precisamos abrir os nossos olhos com relação a esses falsos conceitos que vão surgindo em nossas vidas cristãs, não é? Então, qual será o resultado desta lavagem? Segundo Apocalipse 7, de 13 a 17, 22, 14, Daniel 12, 3, é estar diante do trono, é entrar na cidade. Eu gosto sempre de ler um texto lá em Apocalipse, capítulo 21, versículos 7 e 8. Eu acho muito interessante, lá em casa o pessoal já sabe de cor esse versículo. Vou abrir aqui por uma questão de não deixar que a minha mente me traia. Mas diz assim: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, nós precisamos estar puros diante do Senhor. Jesus aconselha essa igreja a usar vestidos brancos. Eles pensavam que estavam com vestidos brancos. Jesus fala: vocês precisam comprar esse vestido branco. É estar alvo, é estar puro diante do Senhor. Eu poderia descer um pouco o sermão e ficar citando aqui que é usar um vestido impuro, não é? Que é usar um vestido impuro. Mas olha, hoje em dia, até falar sobre o pecado na igreja gera ira. Tem crente que não gosta que o pastor fale sobre o pecado. Tem crente que fica bravo com o pastor, não é? Então, eu vou preferir dizer assim: nós precisamos avaliar se os nossos vestidos estão brancos, não é? Como é que a gente branqueia? É checando a nossa vida com aquilo que Cristo propõe para nós. Eu acho que isso tem muito a ver com a vida comportamental. Tem muito a ver. E nós já falamos tanto sobre isso também, não é? Que não vale a pena estar repetindo. E nós sabemos aquilo que precisamos fazer. Mas também essa igreja, ela dizia que ela enxergava muito. Olha, a gente não precisa de conselho não, tá? A gente aqui sabe cuidar, se cuidar. A gente não quer conselho de ninguém. E nesse caso aqui, através de João, ela teve um confronto com o próprio Senhor Jesus Cristo. Aqui é a autoridade máxima. É Jesus falando com a igreja. E ele diz para ela que ela precisa comprar o colírio, não é? O colírio santo. Ela precisava abrir os olhos para a palavra. A igreja precisava abrir os olhos para a palavra. Então nós devemos fazer a seguinte pergunta: os meus olhos estão abertos para a palavra? A palavra
é real para a minha vida. A palavra é autoridade na minha vida. A palavra tem que ser autoridade na vida da igreja. A palavra tem que ser autoridade na nossa vida pessoal. A palavra está cheia de promessas. A palavra está cheia de mandamentos. Nós vivemos em uma época que diz assim que a liberdade é total, não é? Tudo é relativo, o pecado é relativo, não é? E a palavra mostra que nada é relativo, não é? Jesus, através do Evangelho, a palavra põe um freio em nossas vidas, porque, na verdade, nós somos tão pecadores, que se a gente for seguir os instintos malignos da gente, nós não temos limites. Nós não temos limites. E isso me faz lembrar uma história real que eu já contei para vocês há algum tempo atrás. O pastor Hernandes Dias Lopes disse que havia um casal lá na igreja dele. E esse casal não estava andando muito direito, muito especial o homem. Estava se envolvendo aí em pornografia, coisa que não presta. E o homem estava se sujando mesmo e propondo para a mulher algumas coisas meio estranhas. E ela foi falar com o pastor e o pastor falou: fala com ele que se ele não mudar, você vai se separar dele. Se ele continuar, você se separa dele. E realmente ele não quis mudar, quis continuar na sua vida de pornografia, de nojeira, suja. E ela se separou. E depois de algum tempo, ela ligou para o pastor e falou: pastor, meu marido, eu não sei o que está acontecendo com ele, mas ele está muito ruim. E ele entrou no processo de depressão. E gostaria que se o senhor pudesse, o senhor falasse com ele. O pastor, na sexta-feira, marcou um horário com ele no sábado. Mas o homem não alcançou o sábado, porque naquele final de semana, antes do sábado, ele deu um fim na vida dele. Sabe por quê, irmãos? Porque os nossos conceitos sobre nós mesmos são conceitos errados. A nossa rebeldia não tem limites. Quando nós estamos sob o domínio do pecado, a gente não aceita a repreensão. A gente lê a Bíblia, a gente não aceita o que a Bíblia está propondo para nós, que é para a nossa felicidade, que é para a nossa comunhão com Deus, a gente não aceita. Mas só que, por outro lado, dentro dessa chamada vida de liberdade, de relativismo, a gente também não encontra a felicidade. Porque a felicidade está em vivermos uma vida acertada com Deus, mediante Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, o conselho da Bíblia é: use o colírio que Jesus tem para a sua vida. Ele vai abrir os teus olhos e vai fazer você ver o quanto é feio o pecado e aonde pode te levar o pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso que eu estou falando é quadrado, é antiquado, mas é bíblico, mas é Bíblia para as nossas vidas. E é disso que nós estamos precisando. Compra colírio, Atos 17, 11 e 12. Abra os teus olhos. Precisamos nos unirmos com os olhos de Jesus. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Há uma personagem aí que não importa, deu uma mancada essa semana e falou assim: o povo que me critica precisa de luz. Nós precisamos da luz de Jesus, não é? Cada crente precisa da luz de Jesus. E ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. É atitude sábia seguirmos a Cristo. É atitude sábia obedecermos a Cristo. É atitude sábia comprarmos ouro provado do Senhor, provado no fogo. É atitude sábia vivermos com roupas brancas.
É a atitude sábia podermos comprar o colírio do Senhor para podermos andar, enxergar o mal que está tão perto de nós, não é? Meus irmãos, e finalmente aqui, o Senhor Jesus diz assim, igreja, irmãos, isso aqui é muito resumido, tá? Eu não estou indo a fundo, mas finalmente ele diz assim, igreja, sabe o que você precisa fazer? Diante desse teu autoconceito, diante dessa tua forma de viver, porque nós vamos assumindo uma forma de viver, assim, de auto-engano, e é incrível, a gente vai caindo cada vez mais, tá? Assim acontece com o crente também. Citamos domingo passado à noite a palavra do filho pródigo, citamos agora na casa e vamos citar novamente. Deus é um pai que nos dá liberdade, mas ele continua sendo pai. E o filho pródigo fala, pai, eu não estou contente aqui, eu não estou contente na tua casa, eu não estou contente com o Senhor. Porque tem gente que não está contente, não está satisfeito. Eu quero liberdade. Deus fala, liberdade. O que ele fez? O pai deu até um troquinho para ele, bom, forte, não é? Vai embora, vai embora. Aí o cara foi, gastou com mulheres, gastou com coisas erradas, gastou com vícios e foi embora. Não é? E foi embora. Até que houve um momento que ele disse, estou desesperado da vida, se meu pai não me socorrer, eu vou dar um fim na minha vida. E o que aconteceu? Voltou para o lugar certo, voltou para os braços do pai, voltou arrependido. Esse é o conselho da palavra de Deus, é o conselho de Jesus para a igreja, é o conselho de Jesus para a tua vida. Arrepende-te. E o que Jesus disse para aquela igreja, ele disse para você, e ele disse para mim, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Então, isso foi dito para uma igreja. Isso está sendo dito para você. Isso está sendo dito para mim. Abra os olhos, irmãos. Abramos os nossos olhos. Usemos uma roupa alva. Compremos o ouro de Cristo. Nos purifiquemos de nossos pecados. Deixemos que Jesus nos ajude a caminharmos os seus caminhos. Deixemos Ele transformar nossas vidas. E se a gente deixar, Ele transforma. Senhor, a porta do meu coração está aberta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Diga para Ele, a porta do meu coração está aberta. Vamos cantar. Hino 353 do cantor cristão. Vamos colocar em pé e vamos cantar. É 353, não é? 363. 363.
que acontece de vez em quando comigo é que meu óculos ele desfoca. E às vezes eu erro palavra porque o óculos desfocou. Aí eu tenho que acertar ele para a gente cantar. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos em frente. Vamos orar. Agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Apesar do feriado, há um número, digamos assim, razoável. Eu não sei quantos foi contado. 58? Tá bom, tá bom. Está dentro da média. Né? Vamos orar a Deus e pensar tudo que foi dito nesses conselhos. Tá? O mundo não tem nada para te dar. O mundo não tem nada para te dar. O mundo tem uma estrada cada vez mais larga e uma descida cada vez mais forte. Ok? Se você quiser que dê tudo errado, é só continuar. É só continuar. Mas se você quiser que dê tudo certo, volte-se para o Senhor. Volte-se para o Senhor. O que diz lá? Qual a conclusão de Jesus? Arrepende-te. Arrepende-te. Vamos orar. Vamos ouvir um hino. Quem quiser se ajoelhar, traga a sua vida ao Senhor. Confia nele, meu irmão. Confia em Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da Tua presença, Senhor, com os nossos corações chorando, Pai. Chorando, Senhor, ao vermos, ó Deus, o quanto precisamos do Senhor, o quanto precisamos de vestidos brancos, o quanto precisamos de colírio. Senhor, a Tua igreja está diante do Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de nós. Nós vivemos numa sociedade que procura de todas as formas nos tirar do caminho do Senhor, procura de todas as formas tirar a nossa visão do Senhor. Traga-nos de volta para o Senhor. Traga-nos de volta para uma vida consagrada ao Senhor. Acorda a Tua igreja, acorda o Teu povo, aqui nesse local, no Brasil, no mundo. Que pena, Senhor, saber de tantas igrejas que fecharam, tantas igrejas que hoje são boates, que outrora estavam tão cheias, tantas empresas que hoje são restaurantes, que outrora estiveram tão cheias. Senhor, estamos desesperados, Senhor. Estamos desesperados em ver tanta gente, às vezes, se agregando à igreja sem se converter. Se agrega à igreja, mas continua uma vida de pecado. Converta, Senhor, os nossos corações ao Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós queremos ver o Teu povo voltado para o Senhor, para uma vida consagrada. Nos dá forças, Pai. Perdoa os nossos pecados. Nos dá forças. Perdoa os nossos pecados. Seja abençoados a todos aqui nesta manhã. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.
Vamos ouvir o pós-lúdio. E que Deus abençoe vocês, um excelente domingo, você em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Uma pessoa que pediu oração, e nós nos esquecemos, nós vamos pegar o nome e vamos orar, viu? Tá? E nós desejamos que haja melhora aí com o seu familiar. Que Deus abençoe, viu?